Graça e paz em nome de Jesus, estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de leitura da palavra de Deus, de meditação na verdade da palavra de Deus, sempre uma devocional que te leve a orar, que te estimule a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Cria esse hábito, tenha essa disciplina de oração, de clamor, de busca da presença do Senhor em oração, em leitura da palavra, em louvor e adoração e ações de graças. A lei judaica e os profetas conhecem algo de Deus como Pai. Vislumbres ocasionais e imperfeitos, contudo, confortadores, que tiveram da grande verdade sobre a paternidade de Deus e da nossa filiação. Cristo estabelece um fundamento da oração profundo e forte sobre esse princípio básico. A lei da oração, o direito de orar, repousa sobre a filiação, Pai Nosso. Pai Nosso nos leva a um relacionamento mais próximo de Deus do que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, tão distante. Jesus traz esse Deus para perto, Pai Nosso. A oração é uma atitude de criança, o pedido da criança, o direito da criança. É a lei da oração que olha para o alto, que eleva os olhos ao Pai Nosso que estás nos céus, dito lá em Mateus capítulo 6, Evangelho segundo Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A casa do nosso Pai é a nossa casa no céu. A cidadania celestial e a saudade da casa celestial estão na oração. A oração é um apelo da humildade, do vazio, da necessidade da terra pela grandeza, plenitude e suficiência do céu. A oração volta os olhos e o coração em direção ao céu com o anseio de uma criança, a confiança de uma criança e a expectativa da criança. Santificar o nome de Deus, pronunciá-lo com fôlego reduzido, considerá-lo sagrado, isso também pertence à oração. Em relação a isso, pode ser dito que é um requisito impor às crianças a necessidade de oração para a salvação deles. Mas que infortúnio! Infelizmente, parece suficiente dizer a eles que há um céu e um inferno, que eles devem evitar o último e buscar alcançar o primeiro. Entretanto, eles não aprendem sobre qual é o caminho mais fácil para chegar à salvação. O único caminho para o céu é pela rota da oração. A oração do coração que qualquer um é capaz de fazer. É a oração, não os raciocínios, que é fruto do estudo, muito menos o exercício da imaginação que enche a mente com objetivos maravilhosos, mas que falha em estabelecer a salvação. Não é nada mais do que a simples oração confidencial de um filho ao seu Pai Celeste. A pobreza de espírito faz parte da verdadeira oração. Mateus capítulo 5, versículo 3, o próprio Jesus disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres são miseráveis, os mendigos que vivem da generosidade dos outros, que vivem mendigando. O povo de Cristo vive pedindo. A oração é a respiração vital do cristão. É sua rica herança, é a sua renda diária. Em seu próprio exemplo, Cristo ilustra a natureza e a necessidade da oração. Em todo lugar, ele declara que quem está em missão divina nesse mundo, ora. Jesus é o exemplo ilustre do princípio de que quanto mais o homem for dedicado a Deus, mais ele será um homem de oração. Quanto mais divino for o homem, quanto mais tiver o Espírito do Pai e do Filho, mais ele orará. Reciprocamente, é verdade que quanto mais for um homem de oração, mais do Espírito do Pai e do Filho ele receberá também. Agora, nos grandes eventos e períodos que coroaram a vida de Jesus, nós o encontramos
orando. No início do seu ministério, no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, um pouco antes da transfiguração, até ele estar no jardim do Getsêmani, ele estava sempre orando. As palavras de Pedro cabem muito bem aqui, quando ele vai escrever a sua epístola, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos diz assim: porque para isto somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Deixando-nos o exemplo. Há um princípio importante da oração que se encontra em alguns dos milagres de Cristo. É a natureza progressiva da resposta à oração. Nem sempre Deus concede toda a resposta da oração imediatamente, mas progressivamente, passo a passo. As Escrituras descrevem essa importante verdade que com muita frequência é negligenciada. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 25, nos diz assim: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Às vezes, ele tem que nos afastar de tudo, do nosso convívio, das pessoas, do mundo, para um lugar em que nós tenhamos inteiramente a atenção focada nele. E ali, ele trata conosco e ele fala conosco. Há 3 curas de cegueira na história de Jesus que ilustram a natureza da atuação de Deus em responder à oração e que mostram a inesgotável variedade e onipotência da sua obra. No primeiro caso, Cristo aproximou-se casualmente de um homem cego em Jerusalém, fez lodo, amoleceu com seu cuspe, esfregou nos olhos do cego, ordenando em seguida que o homem atravessasse a cidade e fosse se lavasse do outro lado no tanque de Siloé. O resultado surpreendente está no final da oração: lavar-se. No final desta ação, a falha em ir e lavar-se teria sido fatal para a cura: obediência. Ninguém, nem mesmo o homem cego, tinha pedido a cura nesse caso. No segundo caso, as pessoas que levaram o cego apoiaram a sua ação em fervorosa oração por cura. Elas suplicaram que Cristo simplesmente o tocasse, como se a fé deles fosse aliviar o fardo de uma operação pesada. Mas Cristo tomou o homem pela mão e o levou para fora da aldeia, longe das pessoas. Sozinha, em segredo, essa obra seria feita. Ele cuspiu nos olhos dele e pôs as mãos sobre eles. A resposta não foi completa. Um despertar de luz, uma recuperação parcial. A primeira ação lhe deu apenas uma visão distorcida. O que vês? Vejo como árvores andando. A segunda ação aperfeiçoou a cura. A fé submissa do homem em se entregar a Cristo. A fé submissa em ser conduzido a um lugar privado e solitário foram características notórias da cura, como também a recuperação gradual da visão e a necessidade de uma segunda ação para finalizar a obra de um modo perfeito. Processo. O terceiro caso foi o do cego Bartimeu. Era a urgência da fé declarando-se em afirmações clamorosas, retrucada por aqueles que seguiam Jesus, mas intensificada e encorajada pela oposição. O primeiro caso chega a Cristo despercebido. O segundo caso foi levado a ele com intenções específicas. Mas no último, vai atrás de Cristo com irresistível urgência e é recebido com resistência pela multidão e com aparente indiferença de Cristo.
A cura, entretanto, foi sem a interposição de nenhum agente. Ele não foi tomado pela mão, não houve toque severo, nem gentil, não houve cuspe, nem barro, e nem foi preciso se lavar. Uma palavra somente e sua visão plena veio instantaneamente. Cada um experimentou o mesmo poder divino, os mesmos resultados abençoados, mas com marcante diversidade na expressão de sua fé e no modo de cura. Suponha-se, ao encontrarem-se, que o primeiro tenha estabelecido as particularidades e o processo de sua cura. O cuspe, o barro, o lavar em Siloé, como o único processo divino, como as únicas credenciais para a obra divina, quão distante da verdade, quão limitado e enganador seria tal padrão de decisão. Não são os métodos e sim os resultados, os testes da obra divina. Cada um poderia dizer: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Que é exatamente a declaração que a gente encontra no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Os resultados foram resultados conscientes. Eles sabiam que fora Cristo quem fizera aquela obra. A fé era o instrumento, mas o seu exercício fora diferente. O método de Cristo agir diferente, os vários passos que os levaram ao final da graça por parte deles e por parte de Cristo, em muitos pontos surpreendentemente distintos. Quais são as limitações da oração? Até onde chegam seus benefícios e as suas possibilidades? Qual parte da atuação de Deus no homem e no mundo do homem não é afetada pela oração? As possibilidades da oração cobrem todo o bem temporal e espiritual? As respostas a essas perguntas são de importância transcendental. A resposta vai determinar o esforço e os resultados da nossa oração. A resposta destacará muito o valor da oração ou diminuirá e muito a oração. A resposta a essas questões importantes são plenamente abrangidas pelas palavras de Paulo em oração aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Que nós possamos exercitar essa prática da oração. Comunhão, relacionamento. Essa devocional nós estamos extraindo do livro A Realidade da Oração, de Edward McKendrick Bonds. Vale a pena ler a série dele completa sobre oração. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos, ó Pai, perseverança, insistência. Pai, que possamos, assim como esses cegos que buscavam com afinco a Tua presença, possamos, ó Pai, viver o milagre. Senhor, quantos que estão sem ver a saída, sem ver a perspectiva do futuro, quantos que estão cegos espiritualmente. Abre a visão de cada um, Senhor. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção, a Tua graça. Ah, Pai, a Tua resposta, Senhor, porque vão é o socorro do homem. Entra como milagre, renovando as forças e abençoando os Teus filhos. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, capacita-nos a perseverar, a permanecer, a essa constância, até que o Senhor venha, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vale a pena ficar firme, perseverar, insistir, vale a pena você meditar na palavra de Deus. Se você quer aprender o curso de teologia, me manda a palavra curso de teologia no Telegram, no meu endereço, @claiton, 2 As e Y, e ali você vai receber o link para poder ter acesso a todas as videoaulas. E se perdeu alguma devocional, entra lá no nosso blog, mentoriadosparamentoriar.com, sem BR, ou também na Rede Global de Intercessores no Facebook. Valeu demais, fique firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. No nome dele que oramos, hoje e sempre.
Amém e amém. Até a próxima!